Manual de Fiscalização do Exercício da Arquitetura e Urbanismo. Apresentação. O presente Manual de Fiscalização vem somar-se à Resolução CAL-BR nº 22, de 4 de maio de 2012, e à Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, para, em conjunto com as referidas normas, definir as diretrizes básicas do procedimento de fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil, com vistas ao cumprimento do que dispõe o artigo 24 da supracitada lei. Artigo 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL/BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAL/UF, como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. Parágrafo 1º. O CAL/BR e os CAL/UF têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Grifos nossos. Conforme dispõe o artigo 34, inciso 8º, da referida lei, compete aos CAL/UF fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo no território de suas jurisdições, com vistas ao devido cumprimento deste dispositivo legal por parte destes conselhos. O CAL/BR, ao elaborar este manual, vem oferecer as condições para a uniformização dos princípios e dos procedimentos da ação fiscalizatória em todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais. Isto se aplica tanto à compreensão da missão dos CAL/UF, como à visão e aos objetivos estratégicos de cada um deles, além da exata apreensão da legislação que regula o exercício da profissão. Dessa forma, este manual, que contém as premissas e as diretrizes da função fiscalizatória do exercício da arquitetura e urbanismo, após sua apreciação e aprovação pelo plenário do CAL/BR, servirá de referência aos CAL/UF para a elaboração de seus próprios manuais, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução CAL/BR nº 22, de 4 de maio de 2012. Tendo como objetivo instituir, no âmbito dos CAL/UF, uma fiscalização de natureza educativa e preventiva, o presente manual estrutura-se em 7 partes: apresentação, conceitos, premissas, instrumentalização, ritos processuais, fundamentação legal e anexos. Estes em número de 4, glossário de termos técnicos, formulários, relatório digital de fiscalização e notificação, auto de infração, tabela de capitulação de infrações e penalidades e termo de cooperação técnica. Nesta perspectiva, aspira-se que o CAL/BR e os CAL/UF exerçam, com eficiência e eficácia, o papel que legalmente lhes compete em prol da valorização do exercício legal e regular da arquitetura e urbanismo em defesa da sociedade, no que se refere à segurança, qualidade de vida e preservação do meio ambiente e da cultura, além do correto exercício da profissão. Cumpre ressaltar que o dinamismo próprio à ação fiscalizatória torna indispensável a constante atualização deste manual de fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo, com vistas a garantir a prestação de serviços dotados de qualidade, segurança e conforto. Em que pese ter como objetivo final coibir e, quando necessário, punir o exercício ilegal ou irregular da profissão, a fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo não deve abdicar de sua natureza educativa e preventiva. Ao contrário, as estruturas de fiscalização dos CAL/UF devem organizar suas rotinas, atividades e procedimentos visando, prioritariamente, orientar a correta atuação dos arquitetos e urbanistas e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos, em oposição à simples ação punitiva. Isso significa dizer que, na fiscalização, deve-se antepor a inteligência à burocracia e à coerção, utilizando-se de ações continuadas de divulgação e esclarecimento dos ordenamentos legais vigentes que normatizam a questão. Além disso, a fiscalização, em consonância com seu caráter educativo,
deve incumbir-se de instruir as pessoas físicas e jurídicas que se enquadram nas atividades, atribuições ou campos de atuação da arquitetura e urbanismo sobre as boas práticas no exercício da profissão. Deve, em suma, ser compreendida mais como uma ferramenta de aprimoramento do exercício da profissão, baseada nos princípios da ética e da defesa dos interesses da sociedade, do que como um sistema policialesco, voltado para a repressão ao ilícito e à exceção. Não obstante, em complementação às ações de caráter preventivo, as estruturas de fiscalização dos CAL, UF, quando da verificação de prova ou indício de infração à legislação profissional, devem atuar de modo a refrear o ato infracional, mediante emissão de notificação para regularização da situação constatada, e, caso não seja atendida tal providência, será lavrado o auto de infração, o qual deverá seguir os trâmites processuais definidos na Resolução CAL-BR nº 22, de 2012. Por fim, ao definir como objetivo principal da fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo a garantia da prestação de serviços técnicos de qualidade, realizados por meio de profissionais habilitados e devidamente registrados, observando-se os princípios éticos, de racionalidade e de sustentabilidade do ambiente e preservação da cultura em benefício da sociedade, o CAL reconhece a importância da cooperação e da ação fiscalizatória conjunta e compartilhada com outros órgãos da administração pública, com vistas à eficiência, à redução de custos e à celeridade na instrução dos processos. Em atendimento ao disposto no inciso 8 do artigo 34 da Lei nº 12.378, de 2010, os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAL/UF, devem fiscalizar o exercício das atividades, atribuições e campos de atuação concernentes à arquitetura e urbanismo, em todo o território de suas jurisdições. Considerando-se as particularidades de cada unidade da Federação, os CAL/UF devem planejar e executar as suas ações de fiscalização de acordo com as condições e peculiaridades que lhes são próprias, desde que respeitados os dispositivos legais em vigor, a homogeneização dos procedimentos jurídico-administrativos de âmbito nacional e atendidas as diretrizes expostas neste manual. Naturalmente, o planejamento das rotinas de fiscalização deve priorizar a verificação tanto das eventuais denúncias encaminhadas aos CAL/UF, através do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, ou por outros meios, quanto das situações que possam colocar em risco a saúde ou a segurança das pessoas, de seus bens ou do meio ambiente. Além do empreendimento de ações de cunho educativo e preventivo, constituem premissas a serem observadas pelos CAL/UF no desempenho da fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo. Publicização. Os presidentes e os conselheiros estaduais, os empregados, em especial os agentes de fiscalização, e os demais colaboradores dos CAL/UF devem promover a notoriedade das ações fiscalizatórias voltadas à valorização do exercício da arquitetura e urbanismo e às boas práticas profissionais, baseadas nos princípios éticos, em prol da sociedade, visando a segurança, a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente e da cultura. Desempenho. Na ação fiscalizatória deve-se congregar eficiência e eficácia, assegurando a confiabilidade dos dados coletados, com vistas à cobertura territorial, precisão e obtenção de melhores resultados, de acordo com as estratégias traçadas pelo CAL/UF. Imparcialidade. A fiscalização deve ser voltada prioritariamente para a verificação factual dos aspectos relacionados ao registro profissional e à responsabilidade técnica, adentrando-se em aspectos qualitativos da atividade fiscalizada somente quando isto for necessário à caracterização da infração, seja por exorbitância de atribuições, acobertamento ou falta ética, sem descuidar de orientar sempre os fiscalizados sobre a boa conduta quando no exercício da profissão. Otimização. As estruturas de fiscalização dos CAL/UF devem planejar e executar as suas ações racionalizando os recursos humanos e materiais disponíveis, utilizando-se de parcerias, cooperações ou convênios com outros órgãos públicos e apoiando-se nas estruturas de fiscalização neles existentes, por meio das quais se buscará promover a extensão e a integração da fiscalização sobre todo o território de sua jurisdição.
Atualização. Uma vez que o exercício da arquitetura e urbanismo constitui uma atividade em permanente evolução técnica, social e cultural, a fiscalização do exercício da profissão deve ser continuamente atualizada e adaptada às novas situações, mediante capacitação, em busca da excelência em suas ações e do pleno cumprimento da sua missão.